Meu tema é a Amazônia como vanguarda de uma nova estratégia de desenvolvimento nacional. Divido a minha argumentação em três partes. Primeiro, a estratégia de desenvolvimento nacional hoje. Segundo, a Amazônia em geral e o Amazonas em particular, como vanguarda na construção desta estratégia. E terceiro, a obra política e a obra programática, para permitir a Amazônia desempenhar este papel vanguardista. A nova estratégia de desenvolvimento nacional. Resumo meu pensamento a respeito dela na forma de 6 teses. A primeira tese é que a nossa estratégia de desenvolvimento, a estratégia que perseguimos no último período histórico, está exaurida. Esta estratégia se baseou na produção e exportação de commodities, o aproveitamento das riquezas da natureza e na popularização do consumo, o aumento da renda popular, a democratização da economia do lado da demanda e do consumo. Esta estratégia resgatou milhões de brasileiros da pobreza extrema e permitiu o surgimento no país de uma pequena burguesia empreendedora, de uma segunda classe média mestiça, morena, vinda de baixo, e de milhões de brasileiros que vêm atrás dela. Mas ela tem 2 grandes limites que ajudam a explicar a sua exaustão. O primeiro limite é que ela conviveu com um nível muito baixo de produtividade na economia brasileira. Empregou a grande maioria, porém, em trabalho de baixa produtividade e, portanto, não abre um horizonte para o futuro. E o segundo limite é que ela não resolveu o problema do acesso a serviços públicos de qualidade, sobretudo de educação e de saúde. Esses 2 limites estão ligados de uma forma perversa. Sem superar o limite da produtividade e retomar o crescimento, fica difícil financiar a provisão de serviços públicos de qualidade. E sem organizar a provisão de serviços públicos de qualidade, fica difícil retomar o crescimento de maneira duradoura. Minha segunda tese é que há uma alternativa necessária e possível hoje. A alternativa é organizar no país um produtivismo includente e capacitador. Uma estratégia baseada na ampliação das oportunidades produtivas e das capacitações educacionais. Democratizar a economia do lado da produção e da oferta e não mais apenas do lado do consumo e da demanda. Uma grande diferença entre a democratização da demanda e a democratização da oferta é que, enquanto aquela se pode fazer só com dinheiro,
Esta exige inovação institucional. A reorganização, inclusive a reorganização da economia de mercado. A minha terceira tese é que esta nova estratégia produtivista e capacitadora tem uma base social real. Ela não é apenas um voluntarismo fantasioso. A base social para essa estratégia é o surgimento de uma vanguarda de emergentes, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos e que inauguram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Atrás dessa vanguarda de emergentes, que já está no comando do imaginário popular, vem uma multidão de trabalhadores ainda pobres que se converteram a esta consciência e a esta cultura. Agora a Revolução Brasileira é o Estado usar seus poderes para ajudar a maioria trabalhadora e pobre a seguir o caminho da vanguarda de emergência. A quarta tese é que, assim como esta alternativa produtivista e capacitadora, baseada na ampliação de oportunidades econômicas e capacitações educacionais, tem uma base social concreta, assim também ela tem um método de construção. E o método de construção requer a combinação de três práticas decisivas. A primeira prática é a cooperação federativa. O avanço em todas as políticas públicas no Brasil depende de cooperação dentro da federação. Cooperação vertical e cooperação horizontal. A segunda prática é a construção de políticas de Estado, como é uma política de qualificação do ensino básico. Não apenas de planos dos governos que estão momentaneamente no poder. Projetos que possam ganhar apoio majoritário no país, acima das divisões partidárias. E a terceira prática exigida pela segunda é a adoção de um processo decisório aberto na construção das políticas de Estado. A nossa tradição do Brasil é o processo decisório fechado. O governo delibera tudo em segredo, temendo que qualquer revelação de desavença sirva como uma cunha para a oposição e revela o resultado no final como um dictado unilateral. Projeto de Estado exige processo decisório aberto, que amplie o debate e acenda as luzes, engaje todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na construção dos projetos de Estado. A quinta tese é que a democratização da economia de mercado tem por contrapartida o aprofundamento da democracia brasileira. A construção de uma democracia de alta energia que não necessite das crises para permitir as mudanças. Mas não é tarefa imediata para este momento histórico. É tarefa para uma segunda etapa. Nenhum país reforma as suas instituições políticas para só depois decidir o que fazer com elas. A reconstrução das instituições políticas só ocorre na prática no meio de uma luta
para reorientar o caminho econômico e social do país. Há, porém, uma exceção, ou antes, duas exceções a este princípio. Nós precisamos adiar para um segundo momento a reconstrução das instituições políticas, mas temos que praticar desde já a solução de dois problemas. Primeiro, há uma tarefa positiva, que é tirar a política da sombra corruptora do dinheiro. E a única maneira de resolver o problema da corrupção na política brasileira é reordenar as regras do financiamento eleitoral. E a segunda medida que tem que ser praticada desde já, que é uma ação, por assim dizer, negativa, é evitar a abolição do voto obrigatório, que nas condições da nossa vasta desigualdade resultaria num imenso regresso na democracia brasileira. A minha sexta tese é que esta alternativa nacional só se torna efetiva, só toca o chão da realidade quando traduzida em políticas para as grandes regiões do Brasil, para os diferentes Brasis que convivem dentro do país. Para isto, porém, temos que reconstruir a nossa concepção de política regional. A tradição da política regional no Brasil é a de imaginar a política regional como uma política de compensações para o atraso relativo. A verdadeira vocação da política regional é identificar vanguardas e vanguardismos alternativos no Brasil e provê-los de instrumentos e de oportunidades. Não há que inventar o agente. Há que descobrir, há que reconhecer os agentes que já existem. Por exemplo, os empreendedores emergentes no semiárido nordestino e vir ao encontro deles, dando-lhes meios para transformar o espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. Com isto chego à segunda parte da minha argumentação. A estratégia da Amazônia e, muito em particular, do Amazonas. A estratégia que permitiria à Amazônia e ao Amazonas atuar como vanguarda da estratégia nacional que acabo de esboçar. E para este efeito quero propor 7 eixos de ação. Não são um amontoado de medidas tecnocráticas desconexas. São as expressões de um ideário coerente e orgânico, que representa a tradução na realidade da Amazônia desta ambição transformadora que resumi antes. O primeiro eixo é uma revolução na qualificação do ensino básico. Nós, no Brasil, tivemos um grande avanço nos últimos anos na ampliação do acesso. Mas a qualidade do ensino básico no Brasil é calamitosa. No final do terceiro ano do ensino médio, mais da metade dos alunos mal conseguem ler um texto simples. E se conseguirem lê-lo, não conseguem interpretá-lo. Se instados a interpretá-lo, oscilam entre a repetição do texto
e a livre associação de ideias, o devaneio. Nós precisamos de uma transformação radical. Romper com o enciclopedismo raso e a decoreba e substituí-los por um ensino pautado pela aquisição de capacitações analíticas. Um ensino voltado para o mais importante, interpretação de texto e raciocínio lógico. Nada de um vasto currículo de conteúdos ociosos. Focar no empoderamento do intelecto. E este ensino analítico tem que ser construído à base de uma educação organizada em torno de práticas cooperativas. Equipes ou redes de alunos e professores, em vez daquilo que tradicionalmente marca as nossas salas de aula. A combinação do individualismo com o autoritarismo. Como é que vamos ter esse tipo de ensino? Há 3 ordens de requisitos para chegar lá. Primeiro, organizar a cooperação federativa. Porque sem isto não conseguiremos avançar. Organizar a redistribuição de lugares mais ricos para lugares mais pobres e organizar a recuperação de escolas que não conseguem alcançar o nível mínimo de desempenho. A qualidade do ensino que uma criança recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. O segundo requisito é toda uma série de iniciativas para qualificar os professores e os diretores. E o terceiro requisito é aproveitar ao máximo as tecnologias, inclusive para organizar a combinação do ensino presencial e do ensino à distância. É, portanto, uma revolução, uma libertação no Brasil. Porque nós no Brasil vestimos uma camisa de força que este ensino dogmático e enciclopédico, que é a negação dos nossos pendores, como se fosse uma guerra que movemos contra nós mesmos. O segundo eixo é organizar os vínculos na Amazônia e especificamente no Amazonas, entre o complexo urbano e industrial e o complexo verde. E esses vínculos têm vários elementos. O primeiro elemento é tecnológico. Por exemplo, tecnologia apropriada a uma floresta tropical heterogênea. Quase não existe no mundo. E a tecnologia necessária para a indústria de cultivo de peixes em cativeiro. O segundo elemento é o técnico. Serviços ambientais disponibilizados num vasto território. E depois serviços de alta qualidade disponibilizados a estes prestadores dos serviços ambientais que vão morar nesse vasto território. Ninguém sabe como fazer isso no mundo. É uma obra inovadora. Em terceiro lugar, vínculos econômicos, empreendimentos e planos de negócio que conseguem construir os elos intermediários entre a indústria na cidade e a biodiversidade na floresta. E em quarto lugar, vínculos jurídicos, regimes que não sejam apenas a concessão de grandes áreas florestais para grandes empresas. Por exemplo, a gestão comunitária das florestas. O pressuposto desta junção do complexo verde e do complexo industrial urbano é a obra conjugada de regularização fundiária e regularização ambiental. Sem isto, nada mais vai funcionar.
Enquanto a Amazônia for um caos fundiário, não adianta persistir nessas tarefas. E não podemos admitir que o nosso pseudo-direito ambiental continue a ser o que é. Uma caixa preta vazia de regras. Sem regras, por exemplo, que distinguam entre o tratamento das áreas degradadas ou ocupadas e as áreas virgens. Concedendo poderes discricionários ilimitados às autoridades administrativas que viram o joguete de embates entre ideologias e interesses contrastantes. O terceiro eixo deste projeto para o Amazonas e a Amazônia é o aprofundamento de uma produção densa em conhecimento na cidade e também e sobretudo na Zona Franca de Manaus. Não adianta esperar salvação das multinacionais. Como se as multinacionais fossem transformar a Zona Franca ou Manaus no palco de grandes inovações tecnológicas. Não farão. É inteiramente periférico para os seus interesses. A salvação só pode vir da construção de empresas nossas e, sobretudo, de empresas médias vanguardistas. O objetivo próximo é a ampliação do acesso ao crédito, à tecnologia avançada e à prática avançada. E o salto decisivo está num desenho institucional que aproxime tais empresas e tais empreendedores do complexo científico e tecnológico das instituições de pesquisa. Só o poder público pode fazer esta orquestração. Há dois elementos cruciais nesse processo. Um elemento são as tecnologias avançadas ou multissetoriais, como as impressoras 3D, que encurtam a distância entre a concepção e a execução. E o segundo elemento são os planos de negócio. As tecnologias precisam ser casadas com planos de negócio, destinadas a criar novos mercados, novos grupos de consumidores, novas demandas, e não simplesmente reproduzir os padrões de consumo existentes. Esta é, portanto, uma obra revolucionária que vai impedir que a Zona Franca seja ainda de maneira preponderante um conglomerado de montadoras, ou uma área onde a superação da montagem só ocorre episodicamente ao talante dos interesses das multinacionais. Esta economia densa em conhecimento terá duas vertentes, duas faces. Uma face voltada para a floresta, para a vasta região em volta e sua biodiversidade, mas outra face voltada para o mundo. Sem esperar o amadurecimento das capacitações científicas necessárias, muitas vezes ainda distantes, de que precisamos para aproveitar economicamente a biodiversidade. O quarto eixo, especialmente relevante para o estado do Amazonas, tem a ver com o interesse estratégico específico do país. O Brasil mantém uma dependência ruinosa e desnecessária do cartel mundial de fertilizantes. Os fertilizantes respondem por cerca de 40% do preço dos produtos agropecuários. Nós temos no Amazonas grandes reservas não aproveitadas de potássio e de gás natural. Gás natural que pode ser convertido em fertilizantes nitrogenados.
E no Peru, ao lado, temos grandes reservas de fósforo. O Brasil tem, no Amazonas, condições de quebrar o cartel mundial de fertilizantes. E com isso, passar, junto com a recuperação de pastagens degradadas, ao primeiríssimo lugar na agricultura mundial. O quinto eixo dessa estratégia é uma política social que resgate as populações mais pobres do Estado, sobretudo nas suas grandes áreas isoladas. A combinação de uma economia vanguardista na cidade com a miséria na periferia é uma ameaça sombria e acabará por corromper e subverter, via política, tudo o que se fizer no centro vanguardista. É preciso haver uma política que resgate essas populações. Essa política tem que ter duas séries de atributos. Em primeiro lugar, ela precisa ser organizada na base da cooperação federativa e da unificação administrativa. Um único ponto na base para ter acesso a todos os serviços. E, em segundo lugar, ela precisa combinar no seu desenho duas lógicas contraditórias. A lógica da carência e a lógica da capacitação. A lógica da carência direciona as políticas sociais para os mais pobres. A lógica da capacitação direciona as políticas sociais para os mais capazes de assimilar os serviços de inclusão no mercado de trabalho. Portanto, não é dirigida aos mais pobres, é dirigida aos mais capazes. Aos que estão deixando de ser beneficiários da Bolsa Família e lutando para entrar na pequena burguesia empreendedora. Nós temos que combinar essas duas lógicas para dois grupos de destinatários. O sexto eixo desta alternativa para o Amazonas é a unificação física da Amazônia. E aí é muito importante distinguir entre aquilo que é factível a médio prazo e aquilo que é possível a curto prazo. A médio prazo é persistir na construção de um paradigma multimodal de transporte que integre os eixos rodoviários mais importantes com as hidrovias e, sobretudo, com a hidrovia do Madeira, que amplie a estrutura portuária e que organize a navegação fluvial e de cabotagem. Mas, a curto prazo, o que faz mais sentido é insistir nos pontos extremos da rede logística. De um lado, a aviação regional e, de outro lado, os caminhos vicinais, que integram as populações isoladas no Estado. A unificação física da Amazônia é o palco de uma obra institucional revolucionária. O sétimo eixo desta alternativa para a Amazônia é construir o Estado, construir um aparato do Estado. A verdade é o seguinte: não existe ainda um aparato público capaz de fazer tudo isso que eu estou pregando. Nós precisamos construir esse aparato no meio do caminho. E para construí-lo, nós temos que executar 3 agendas simultaneamente. Primeiro, uma agenda do século XIX, de profissionalismo burocrático. Carreiras de Estado, transversais, não de especialistas. Segundo, uma agenda de eficiência administrativa do século XX. Mecanismos de cobrança de dentro e de fora do aparelho administrativo. E práticas
destinadas a identificar o que funciona na administração pública para difundir as práticas melhores. E a terceira agenda é uma agenda do século XXI de experimentalismo na maneira de prover os serviços públicos. O Estado tem que assegurar o mínimo universal, mas ao mesmo tempo tem que engajar a sociedade civil independente para participar junto com ele na provisão experimental e competitiva dos serviços públicos. É a melhor maneira de qualificá-los. Aí está, meus concidadãos, o esboço de uma alternativa amazônica, uma alternativa para o Amazonas, que ilustra a minha tese de que a Amazônia pode ser a vanguarda de uma estratégia nacional produtivista e capacitadora. Na Amazônia, o Brasil pode ter uma segunda chance. Agora, termino com uma reflexão a respeito das duas obras necessárias para viabilizar tudo isso. Uma obra política e uma obra programática. A obra política é uma articulação entre os estados da Amazônia. Tem de começar retomando o Fórum dos Governadores da Amazônia, Fórum dos Prefeitos das grandes cidades da Amazônia, movimento das organizações empresariais e sociais. O movimento da Amazônia, de dentro da Amazônia, a respeito da Amazônia, em prol da Amazônia. Não é a Amazônia ir a Brasília pedir ou esperar a solução de seus problemas. Estamos vivendo um momento de ajuste fiscal, mas ajuste fiscal não é pretexto para abdicação. Com pouco dinheiro, mas inovações institucionais audaciosas, ideias fortes, é possível fazer muita coisa. A Amazônia organizar um movimento em seu próprio nome, por sua própria agência, e depois levar o governo central e o país na onda. E a segunda obra é uma obra programática. É preciso ter ideia. Isso não é um amontoado de ações desconexas. O método programático é vislumbrar um rumo e identificar os primeiros passos para trilhá-lo. Exemplificar o rumo em ações que possam ser tomadas desde já, de acordo com o princípio de que o único longo prazo que conta é o longo prazo que começa a curto prazo. A qualidade mais importante do nosso país é sua vitalidade. Isto é o Brasil. Um caldeirão de energia humana que fervilha, desequipada e frustrada. Uma vitalidade assombrosa, anárquica e quase cega. E a nossa tragédia histórica tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os meios para transformar esta vitalidade em ação construtiva. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Sobretudo, a imaginação institucional. Aliada à imaginação, a vitalidade vira grandeza. Aqui na Amazônia, tudo em volta, o palco imenso da natureza promete grandeza. Grandeza para o país, grandeza para o indivíduo, grandeza no sentido de cada brasileiro poder ficar de pé. A Amazônia pode ser para o Brasil uma profecia de grandeza. Que se cumpra esta profecia é o que quer hoje toda a nação.